Condução transiente, método da capacitância global. Então nós vamos começar aqui condução transiente e a gente dá início com o método da capacitância global. Vamos avaliar o que é o método e quando ele pode ser aplicado. Então vamos pegar essa placa, uma placa com a diferença de temperatura e sujeita aqui nessa face a uma convecção com coeficiente H e uma temperatura infinita. Se eu fizer o balanço de energia aqui na face direita desse corpo, nessa face aqui, eu tenho que a quantidade de calor que está chegando aqui por condução, calor por condução, está sendo perdido por convecção, certo? Convecção. Então eu tenho que o calor por condução, que vai ser menos K gradiente da temperatura, vezes a área, né? Vezes a área é igual a troca por convecção H, a lei de resfriamento de Newton, temperatura da superfície menos temperatura do fluido. O gradiente de temperatura, considerando aqui unidimensional, ele vai ser o quê? Vai ser a variação de temperatura ao longo do espaço na coordenada I. Certo? E no caso aqui, ele vai ser o que? Vai ser a temperatura da superfície menos temperatura 1, que é a do lado esquerdo, pela espessura, na coordenada, na direção I. Certo? Isso aqui é um valor negativo, o que me indica o quê? Que meu gradiente de temperatura, ele aponta para a esquerda. E isso é o que se espera, porque o gradiente de temperatura nada mais é do que um vetor que aponta na direção de maior crescimento da minha propriedade escalar. Então aqui é maior crescimento, considerando unidimensional, é da direita para a esquerda, e minha taxa de calor ou fluxo de calor é da maior temperatura para menor, é no sentido contrário ao gradiente. Daí a necessidade do sinal. Então eu tenho aqui que as áreas eu posso cortar, certo? Essa área com essa área, eu vou ter que menos K, temperatura da superfície que está trocando aqui calor por convecção, menos a temperatura da outra face do meu corpo, dividido por L, vai ser igual a temperatura da superfície menos temperatura do fluido. Esse termo aqui, junto com o sinal negativo ali, porque eu vou chamar de diferença de temperatura no corpo. Eu quero saber uma diferença de temperatura no meu corpo. Ao longo de uma posição espacial qualquer, eu tenho uma diferença de temperatura. Então, o sinal que eu vou agrupar junto com essa diferença de temperatura, eu vou ter que K sobre L vezes a diferença de temperatura no corpo vai ser igual a H, temperatura da superfície, menos temperatura do fluido. Se eu relacionar as duas temperaturas, ou as duas diferenças de temperatura, eu tenho que a diferença de temperatura no corpo pela temperatura da superfície menos temperatura do fluido vai ser igual a HL sobre K. E esse termo eu chamo de BO. Então o BO vai ser calculado como HL sobre K, e que me dá a relação entre a diferença de temperatura no corpo e a diferença de temperatura entre a superfície desse meu corpo e o fluido. Mas fisicamente, também, o que eu posso avaliar? O que é esse número de BO? Eu tenho a resistência à convecção e tenho a resistência à condução. Então, a resistência à condução no corpo vai ser o quê? Vai ser, se eu relacionar a resistência à condução, é L sobre K vezes a área. E a resistência à convecção é 1 sobre H vezes a área. Se eu dividir um pelo outro, eu vou ter que resistência à condução pela resistência à convecção, nada mais vai ser do que L sobre K vezes a área, dividido por 1 sobre H vezes a área, o que vai me dar HL sobre K. Se vocês lembrarem, isso aqui é exatamente o número de BO que nós acabamos de calcular. HL sobre K, número de BO. Portanto, o número de BO me representa a relação entre
O número de Biot me representa a relação entre a resistência à condução e a resistência à convecção, e que também me representa a diferença de temperatura no corpo em relação à diferença de temperatura entre o meu corpo e o fluido em que ele está imerso. Eu quero analisar, primeiro, uma situação em que a temperatura do meu corpo é uniforme. Bom, para a temperatura do meu corpo ser uniforme, o que significa isso? Significa que se eu medir a temperatura no centro, ou se eu medir a temperatura em qualquer uma das superfícies, eu quero uma diferença de temperatura muito pequena. E meu corpo vai ter uma diferença de temperatura muito pequena. E quando isso aqui vai ser possível? Vai ser possível se minha condutividade for muito alta. Se minha condutividade for muito alta, vocês concordam que esse aqui vai ser o meu perfil de temperatura? Para a condutividade tendendo ao infinito, eu tenho uma temperatura uniforme no meu corpo, certo? Quanto maior a condutividade, mais uniforme vai ser a temperatura, menor vai ser a diferença de temperatura no meu corpo, certo? Então, para esses casos, eu tenho uma condutividade alta. Se eu tenho uma condutividade alta, o que vai acontecer? Uma condutividade muito alta, o que vai acontecer com a resistência à condução? Vai ser pequena, certo? Portanto, essa relação entre a resistência à condução, um valor muito pequeno, eu vou ter que o meu Biot vai ser um número pequeno, que eu vou chamar aqui muito menor do que 1. Isso implica dizer o quê? Que a resistência à condução pela resistência à convecção é um número pequeno. Logo, a minha resistência à condução é muito menor do que a resistência à convecção. Isso aqui é o critério para eu poder considerar a variação temporal de temperatura no meu corpo como uniforme. A resistência à condução é muito menor do que a resistência à convecção, para os casos em que a condutividade for muito alta. Então eu tenho aqui um Biot muito pequeno. E o que é, em termos práticos, um Biot pequeno? Um Biot pequeno é um Biot menor ou igual aqui para nós a 1/10. Sempre que o número de Biot, que é HL sobre K, for menor do que 1/10, a gente pode considerar, ou pode fazer a aproximação, isso aqui eu posso fazer a aproximação de que a temperatura no corpo é uniforme. A temperatura no corpo é aproximadamente uniforme. Esse é o critério. Temperatura. É o critério. Temperatura. Esse é o critério para eu poder usar o método da capacitância global. Então, uma vez que a condutividade é alta, eu consigo calcular o número de Biot. Se ele for pequeno, menor do que 1/10 para efeitos práticos, eu posso usar o método da capacitância global. Mas isso aí não me ajuda muito, porque eu ainda não tenho uma equação que me dê a temperatura em função do tempo. Então nós vamos aqui tentar obter a temperatura em função do tempo. Imagine o seguinte, que eu tenho um corpo qualquer, no caso aqui essa esfera aqui, e que vai ser resfriado num fluido. Então esse meu corpo aqui, meu volume de controle vai ser esse corpo. Eu tenho uma temperatura inicial T0, ele vai ser imerso num fluido a uma temperatura infinito, e eu quero saber uma equação para obter a variação da temperatura em função do tempo. Se eu fizer um balanço de energia aqui, o que eu vou ter aqui? O que é esse meu corpo aqui? Meu corpo, qual que é? Aplicando a primeira lei aqui da termodinâmica, eu tenho aqui a variação de energia. Variação da energia ao longo do tempo, nada mais vai ser do que a taxa de calor mais uma taxa de trabalho. Nesse caso aqui eu não estou realizando trabalho, e o que ele está perdendo de calor, porque aqui eu vou perder calor, eu vou considerar a minha temperatura inicial do corpo maior do que a temperatura do fluido, portanto a variação de energia ao longo do tempo vai ser o que ele vai perder por convecção, que é menos H, área da superfície, temperatura menos temperatura infinita. Qual a temperatura? Bom, eu estou considerando que meu corpo vai ter uma temperatura uniforme.
lembra que eu estou considerando a condutividade alta. Se eu pegar, por exemplo, uma temperatura aqui, essa diferença de temperatura no corpo é muito pequena. Portanto, eu tenho aqui a equação da energia. E quais são os termos de energia? Isso aqui é um sistema fechado, concorda? Meu sistema é essa minha esfera sólida de massa constante, um sistema fechado, não está entrando e saindo massa. Portanto, os termos de energias, ou a variação de energia no meu corpo, vai ser a variação da energia interna mais a variação da energia cinética mais a variação da energia potencial. Aqui eu vou desprezar os termos de variação de energia cinética e potencial. Eu vou ter que a variação de energia no meu corpo nada mais vai ser do que a variação da energia interna, que é a massa vezes a variação da energia interna específica. Para sólidos, eu sei que a variação da energia vai ser dado por CV vezes a variação da temperatura, certo? E mais ainda, eu sei que CV é igual a CP, que é igual a simplesmente um calor específico. Portanto, a variação da energia interna é o C vezes a variação da temperatura. E eu vou considerar o quê? Que a massa é a massa específica vezes o volume do meu corpo. Logo, eu tenho que a variação da energia, eu não tenho aqui que a variação que era da energia, que agora é a variação da energia interna pelo tempo, é igual a menos HA T menos T infinito, certo? Isso me dá o quê? Variação da energia. A energia vai ser massa, que é ρ, vezes volume, vezes C, variação da temperatura ao longo do tempo, é igual a menos HA T menos T infinito, certo? Aqui eu vou isolar a temperatura e o tempo, eu vou deixar aqui variação da temperatura pela temperatura menos temperatura do fluido é igual a menos HA sobre ρ VC vezes variação do tempo. Se eu fizer a integral para um estado inicial para um estado final, e eu vou falar que para o estado inicial, meu tempo é igual a zero e a temperatura do corpo no instante inicial, ou temperatura do corpo no instante inicial é a temperatura do corpo no instante inicial T0 vou chamar simplesmente de T0, para o tempo T igual a zero. E como é que vai ficar essa integral aqui? Essa integral aqui eu vou falar que meu A é igual a T menos T infinito. Eu tenho que dA é igual a dt. Portanto, aquela integral nada mais é do que a integral de dA sobre A, que vai ser ln de A, que no caso ali vai ser ln de T menos T infinito, que é o que eu chamei o meu A. De um estado inicial para um estado final, certo? Um estado inicial para um estado final. Logo, eu tenho ali que aquela integral ln de T menos T infinito de um estado inicial para um estado final vai ser menos HA sobre ρ volume vezes o calor específico vezes um tempo, que é um tempo, meu tempo inicial é zero, T menos T0. Se eu fizer aqui a aplicação do instante T, chamar o tempo para um tempo qualquer, eu vou ter que ln de T, a temperatura para um instante qualquer, menos temperatura do fluido, menos, no instante inicial, minha temperatura é T0, menos T infinito, é igual a menos HA sobre ρ VC vezes o tempo. Isso aqui vai ser ln de T menos T0, T infinito, sobre T0 menos T infinito, igual a menos HA sobre ρ V, calor específico, vezes um tempo. Aqui eu já tenho o que eu preciso, na verdade. Aqui eu poderia parar aqui, porque aqui eu consigo calcular
dado o tempo, qual vai ser a diferença de temperatura, e qual vai ser efetivamente a temperatura no meu corpo, dado um tempo, qual que vai ser a temperatura num determinado instante, ou, dado uma temperatura que eu quero num determinado instante, qual vai ser o tempo para se chegar nessa temperatura. Então aqui eu tenho, com isso aqui eu já posso expressar as duas coisas, né? Eu vou só agrupar aqui, vamos agrupar, que geralmente se fala o quê? Eu vou chamar de θ como sendo a diferença de temperatura T menos T infinito, e meu θ0 é a minha diferença de temperatura inicial, que é T0 menos T infinito. Isso vai me permitir escrever a equação como ln de θ sobre θ0 é igual a menos HA sobre ρ, volume calor específico, vezes o tempo. Ou, se eu quiser isolar o θ, eu tenho que θ sobre θ0 é igual a ESP, o exponencial, de menos HA sobre ρ, volume calor específico, vezes o tempo. Certo? Então daqui eu tenho, se eu quiser passar o θ0 multiplicando lá, eu tenho duas equações que são muito usadas aqui no método da capacitância global. Eu posso usar dependendo se eu tenho o tempo ou se eu tenho a temperatura para o tempo chegar, uma temperatura, qual o tempo para eu chegar nessa temperatura. Vamos observar aqui uma coisa também importante, isso aqui tem que ter unidade de quê? Isso aqui é adimensional, concorda? É um exponencial elevado a alguma coisa que tem que ser adimensional. O tempo tem unidade de segundos. Então isso aqui, ou na verdade o inverso disso aqui, isso aqui, ó, HA sobre ρ, volume vezes calor específico, tem que ter unidade de quê? Tem que ter unidades de 1 por segundo, certo? Logo, o inverso disso, que é ρv, calor específico, sobre H vezes a área, vai ter unidades de segundos, que tem unidade de tempo. Então a gente chama esse termo aqui, tal, que vai ser ρ, volume vezes calor específico, dividido por HA, como uma constante de tempo térmico. Isso aqui tem unidade de segundos, certo? E isso aqui vai ser uma constante de tempo térmica. Constante de tempo térmica. Certo? Então eu posso também escrever a minha equação em função dessa constante de tempo térmico. Eu tenho, por exemplo, θ sobre θ0 é igual a o exponencial de menos o tempo pela constante de tempo térmica tal. Como que a temperatura decai ao longo do tempo aqui? A temperatura decai da seguinte forma. Se eu considerar aqui um perfil de temperatura ao longo do tempo, uma temperatura ao longo do tempo. No instante inicial, eu tenho uma temperatura T0 e eu tenho um T infinito aqui. Vou traçar essa linha aqui. Essa linha aqui de T infinito. O que vai acontecer? Ao longo do tempo, essa minha temperatura vai tender para a temperatura. Isso aqui é T infinito. Certo? Ao longo do tempo, a minha temperatura vai tender a T infinito. E isso é o que expresso aqui nessa equação da variação de temperatura. Se eu observar essa equação aqui, ou qualquer variante dessa expressão, eu observo que meu θ, que é a diferença de temperatura, se eu escrever isso em função do θ, como é que vai ficar esse gráfico aqui? Para minha temperatura, eu tenho que meu θ não é T menos T infinito. Para um tempo muito grande, a minha temperatura vai tender a T infinito. Portanto, meu θ vai tender a zero, certo? Por um tempo infinito. Então, eu tenho aqui, em relação ao θ, eu tenho um θ inicial, θ0, que é a diferença de temperatura inicial, e um tempo, aqui é o tempo, aqui o meu θ, que é a diferença de temperatura, ele vai tender a zero, certo? Exponencialmente, né?
decaimento exponencial, porque a gente observa que a equação é uma exponencial de menos o tempo pela constante de tempo térmica. Então, o método da capacitância da global é esse. Ele é válido quando? Ele é válido sempre que a resistência, a validade do método, sempre que a resistência à condução for muito menor do que a resistência à convecção, a resistência à condução é muito menor do que a resistência à convecção. Isso implica um número de Biot pequeno, muito menor do que 1, que para efeitos práticos é menor ou igual a 1/10, e isso consiste em assumir que a temperatura do meu corpo é uniforme ao longo do tempo.